Boa noite. Olá, boa noite. Relator Bonifácio de Andrada dá parecer favorável a Temer e pede que a denúncia seja rejeitada. No relatório, o tucano criticou o Ministério Público e a Polícia Federal. Procuradoria denuncia os irmãos Batista por manipulação de mercado. A acusação aponta que Joesley e Wesley tiveram ganhos de 238 milhões de reais com informações privilegiadas. STF rejeita recurso e mantém condenação por lavagem de dinheiro contra o deputado Paulo Maluf do PP. E ministros do Supremo abrandam prisão domiciliar de Eike Batista. O empresário fica agora apenas proibido de sair de casa à noite e nos feriados. E ministro Edson Fachin manda arquivar inquérito por obstrução de justiça contra Renan Jucá e Sarney. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Um homem foi preso em flagrante acusado de assediar sexualmente uma mulher dentro de um ônibus no centro de São Paulo. Ocorrências desse tipo também têm sido frequentes nos trens do metrô e da CPTM, onde, segundo o levantamento, é registrado um caso de assédio a cada 2 dias. O caso mais recente aconteceu hoje de manhã e foi registrado no 77DP de Campos Elíseos, região central da cidade. A vítima, uma mulher de 22 anos, estava dentro do ônibus, sentada, quando foi abordada de forma íntima e violenta pelo agressor. Ela contou ao motorista e pediu ajuda. Quando o ônibus entrou no terminal Princesa Isabel, a polícia militar foi avisada. Ele foi até ela, ficou bem próximo dela e começou a molestá-la sexualmente, passando as mãos nas partes íntimas, no seio, né? E ela ficou apavorada, não sabia o que fazer. Na delegacia, Alexandro Lopes da Silva, de 43 anos, confessou o crime. Ele foi indiciado por violação sexual mediante fraude, crime que tem pena de 2 a 6 anos de prisão e não prevê fiança. Ele foi transferido para a carceragem do 2º DP e será apresentado à Justiça amanhã. Casos como este, que acontecem em ônibus de São Paulo, têm chamado a atenção nos últimos meses. Mas acontecem em outros meios de transporte também. Dados obtidos pela TV Globo, pela Lei de Acesso à Informação, mostram que de janeiro a setembro deste ano, as estações do metrô e da CPTM somam 156 casos de assédio sexual contra mulheres. Em média, um caso a cada 2 dias. As estações com maior número de ocorrências são as de maior movimento e de interligação dos trens e metrôs. Na Sé foram 125 casos. Na sequência vem a do Brás, com 13 casos. Na Palmeiras Barra Funda foram 8 casos. A maior parte dos casos, 135, foi registrada como importunação ofensiva ao pudor, que prevê pagamento de multa. Foram 14 registros de ato obsceno e 4 como estupro, que tem pena de 3 a 8 anos de prisão. O metrô e a CPTM afirmam que realizam regularmente ações de combate ao abuso sexual e têm intensificado as medidas para coibir esse tipo de crime. As empresas destacam ainda que participam da campanha Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos Transportes, lançada em agosto. E um homem se passou por um policial federal para abordar uma mulher na Rua Augusta, na região dos Jardins. Ele sequestrou a vítima, a estuprou e também a obrigou a fazer saques no valor de R$3.000 em um caixa eletrônico. O caso aconteceu na sexta-feira passada. Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher saindo do estacionamento de um supermercado na Rua Augusta. Segundo a polícia, o homem para a vítima e mostra um falso distintivo da Polícia Federal. Ela encosta e o criminoso entra no carro. A mulher ficou 3 horas em poder do sequestrador. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela primeira delegacia da mulher e que analisa imagens de câmeras de segurança para identificar e prender o agressor. Delegado da Polícia Federal é preso. Ele é suspeito de tentativa de extorsão. Mário Menin Júnior e mais 3 supostos cúmplices são acusados de tentar extorquir um empresário dentro das dependências da Polícia Federal em São Paulo. Os 4 foram presos na chamada Operação Alckmeon. A ordem de prisão preventiva foi expedida pela 9ª Vara da Justiça Federal de São Paulo. Danúbia Rangel, a mulher do traficante NEM, foi presa em um apartamento na Ilha do Governador, na zona norte do Rio.
Conhecida como a primeira-dama da Rocinha, Danúbia foi condenada a 28 anos de prisão por tráfico de drogas, associação com o tráfico e corrupção. Ela foi solta uma semana antes de sua condenação, em março do ano passado, e estava foragida desde então. A mulher do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, foi expulsa da Rocinha pelo bando do traficante Rogério 157, rival de NEM. A recente onda de violência e tiroteios na Rocinha envolve a disputa de poder entre os dois traficantes. Ontem e domingo foram registradas novas trocas de tiros na região. Hoje, as Forças Armadas voltaram à favela para apoiar uma operação da Polícia Militar. Enquanto a PM fez uma varredura na mata que faz limite com a favela, em busca de traficantes, armas, drogas e munições, as Forças Armadas auxiliaram no apoio técnico da operação. A STF mantém a decisão do ministro Gilmar Mendes, que concedeu liberdade ao empresário Jacó Barata Filho e ao ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes do Rio, Leles Teixeira. Os dois foram presos no começo de julho, na Operação Ponto Final, um desdobramento da Operação Lava Jato. Jacó e Leles são suspeitos de envolvimento em um esquema de corrupção no setor de transportes do Estado, que teria movimentado 260 milhões de reais em propina. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski votaram contra a prisão preventiva. Edson Fachin entendeu que o caso deveria ser analisado antes pelo Superior Tribunal de Justiça. Prisão domiciliar de Aike Batista foi amenizada pelo Supremo Tribunal Federal. O empresário agora vai apenas ter que ficar em casa à noite e nos feriados. Aike é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Aike Batista também deverá se apresentar periodicamente à Justiça para informar suas atividades. O empresário fica ainda proibido de manter contato com outros investigados e não poderá deixar o Brasil. O passaporte dele permanece recolhido. Durante a sessão da segunda turma, os ministros Gilmar Mendes, relator do caso, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski ressaltaram que o empresário ainda não foi condenado na Justiça e que a prisão preventiva não pode antecipar uma pena. Por unanimidade, os três ministros abrandaram as medidas alternativas à prisão impostas a Aike desde o fim de abril, quando deixou o presídio de Bangu para ficar em prisão domiciliar. O empresário foi preso no fim de janeiro por determinação do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na Operação Eficiência. A decisão se baseou na suspeita de que ele teria pago propina de 16 milhões e 500 mil dólares ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A defesa de Carlos Arthur Nussmann protocolou um pedido de habeas corpus para que o presidente afastado do Comitê Olímpico Brasileiro seja colocado em liberdade. Ontem, a Justiça decretou a prisão dele por tempo indeterminado. Para os advogados, as acusações de compra de votos são suspeitas, conjecturas e ilações. No habeas corpus, a defesa também pede a liberdade de Carlos Nussmann por considerar que a saúde dele demanda cautelas especiais. A prisão foi pedida depois que, segundo o Ministério Público Federal, ele tentou esconder 16 quilos de ouro na Suíça. No pedido de conversão da prisão em preventiva, o Ministério Público acusa o presidente afastado do COB de desviar 5,5 milhões de reais do comitê para pagar o escritório de advocacia que o defende na Operação Unfair Play, um desdobramento da Lava Jato. Nussmann está preso desde quinta-feira, acusado de intermediar o pagamento de propinas para que o Rio de Janeiro fosse escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Ainda segundo o Ministério Público, nos últimos 10 anos, Nussmann ampliou o patrimônio pessoal em mais de 400%, sem indicação clara de rendimentos. Por causa da prisão, Nussmann pediu o afastamento do cargo no COI, que ocupava há 22 anos. O escândalo obrigou o Comitê Olímpico Internacional a suspender temporariamente Nussmann do cargo no órgão e cortar todos os repasses feitos ao Brasil para sanar o déficit deixado pelos Jogos Olímpicos de 2016. Também são investigados no esquema o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, que está preso, e o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, que está foragido. E o Ministério Público Federal apresentou mais uma denúncia contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Além dele, o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, o empresário Arthur Soares e mais 5 pessoas foram alvos da denúncia.
A acusação registrada no último domingo é a 15ª denúncia contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB. O empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, está foragido e é acusado de pagar 10 milhões de dólares a Cabral em troca de benefícios em contratos de sua empresa. O empresário também é acusado de intermediar a compra de votos da Rio 2016. Já o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, também teria recebido propina do empresário em troca de benefícios para suas empresas na área de saúde. Cabral já foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em outros 2 processos das operações Lava Jato e Calicute. Com essa nova denúncia, ele passa a responder a 13 processos judiciais. O Ministério Público denuncia os irmãos Batista da JBS Friboi no caso que envolve manipulação de mercado. De acordo com a denúncia, Joesley e Wesley Batista sabiam que as declarações deles à Procuradoria-Geral da República mexeriam fortemente com o mercado financeiro. E antes da delação premiada vir a público, eles agiram de forma ilegal, com base em informações que até então só os envolvidos na delação tinham conhecimento, com claro objetivo de obter lucro. É o crime chamado de insider trading, que é o uso de informações privilegiadas para manipular e assim faturar com operações na Bolsa de Valores. As provas dos autos são extremamente robustas e ficou plenamente demonstrado para nós de que fizeram a manipulação de mercado visando exclusivamente o lucro ou, no caso das ações, minimizar perdas que teriam. Segundo as investigações, o grupo JIF dos irmãos Batista comprou $1 bilhão na véspera do dia 17 de maio, data em que a delação premiada foi divulgada na imprensa, e vendeu R$327 milhões em ações da JBS durante 6 dias no mês de abril. Nesse período, os executivos da empresa negociavam um acordo de delação. O dólar disparou no dia seguinte, subindo mais de 8%, o que resultou em ganhos milionários à companhia. A venda das ações da JBS em abril também evitou um prejuízo de R$138 milhões aos irmãos, já que o valor das ações da empresa despencou depois da revelação de que os empresários eram investigados. A denúncia de agora é com base no relatório da Operação Tendão de Aquiles da Polícia Federal. A delação da JBS causou um enorme terremoto político em Brasília e levou o governo Temer para o centro das investigações. O presidente foi gravado por Joesley Batista e, por isso, chegou a ser denunciado por corrupção passiva. Mas houve uma reviravolta no caso. Os irmãos Batista teriam omitido informações da delação, o que fez com que os benefícios acordados fossem suspensos. E eles acabaram na cadeia e estão presos aqui em São Paulo, na sede da Polícia Federal. O somatório dessas penas, o denunciado Joesley poderá pegar aproximadamente na pena máxima de 13 anos e seu irmão Wesley aproximadamente 18 anos, com o somatório das penas. Mas isso vai ser fixado no futuro, caso venha de fato a ter uma sentença condenatória, o juiz vai sopejar a prática dos crimes, o histórico da pessoa, a conduta social, para fixar e individualizar a pena dele. Em resposta, a JIF reitera que as operações no mercado em abril e maio foram legais e estão de acordo com o perfil e histórico da companhia nesse tipo de operação financeira. Com críticas ao Ministério Público e à Polícia Federal, o relator deu parecer favorável a Temer e a ministros. Ele pediu que a segunda denúncia contra o presidente seja arquivada. Michel Temer foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de ser o líder de uma organização criminosa. Por este crime, foram denunciados, além de Temer, os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco, além de Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala da JBS, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e os ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha e Henrique Alves, todos do PMDB. Temer também foi denunciado junto com Ricardo Saldi e Joesley Batista, da JBS Friboi, pelo crime de obstrução de justiça. No relatório que pediu o arquivamento da denúncia contra o presidente e os ministros, o deputado Bonifácio Andrada, do PSDB de Minas, criticou a Polícia Federal e o Ministério Público. Segundo ele, há uma pretensão da Procuradoria em fazer um ataque generalizado aos homens públicos do país.
Não é possível que alguns juízes permitam e venham apoiar o Ministério Público e a Polícia Federal para que, em público, atinjam cidadãos já arrasados pelas decisões judiciais e os exponham a uma situação de envergonhamento público, com reflexo não só do futuro dos mesmos, como também de seus familiares, de uma forma tão exagerada e escandalosa. Sobre obstrução de justiça, Bonifácio de Andrada atacou Joesley, como fez o presidente Temer. Disse que o empresário fez gravações clandestinas, mirando em obter benefícios. Conclui-se assim pela impossibilidade de se autorizar o seguimento desta denúncia com relação ao presidente da República, Michel Temer. O relatório favorável a Temer era dado como certo nos corredores de Brasília. Agora, o parecer deve ser votado na CCJ na semana que vem. Nos últimos dias, o governo promoveu uma intensa troca de cadeiras na CCJ, a fim de que Temer tivesse um placar amplo na comissão. Por outro lado, o Palácio do Planalto abriu os cofres públicos e pediu o empenho do governo para liberar emendas parlamentares para assegurar votos. E hoje, no Palácio do Planalto, Temer recebeu o presidente do PSC. Pastor Everaldo teria ido cobrar a fatura por ceder a vaga na CCJ a Bonifácio de Andrada, após o líder do PSDB, Ricardo Trípoli, retirar o nome do tucano da comissão. Com a operação, Bonifácio de Andrada se manteve na relatoria, como queria Temer. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse que já esperava o voto do relator Bonifácio de Andrada. Ele ironizou, perguntando se era surpresa para alguém. Já a oposição criticou o parecer do tucano. Aqui existem elementos, gravações, existem falas, inclusive na ação número 1 que nós analisamos aqui, que jamais deveria ter sido arquivada em nossa posição, jamais deveria ser arquivada. Vejam os senhores, havia a voz do atual mandatário da República, de Michel Temer. Havia a voz, junto com Joesley Batista. Aqui, se não há a voz de Michel Temer, há indicações claras de que nós não podemos arquivar. O Fundo Monetário Internacional melhorou as projeções para a economia brasileira. Agora, o FMI prevê expansão do PIB do país de 0,7% em 2017. Para o ano que vem, a expectativa é que o Produto Interno Bruto cresça 1,5%. O FMI destacou em relatório divulgado hoje que um desempenho forte das exportações e uma redução no ritmo de queda da demanda interna permitiram que a economia do Brasil voltasse a crescer após 8 trimestres de queda. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Michel Temer governa com prioridade única: não cair. Para alcançar o objetivo, ele precisa enterrar na Câmara a segunda denúncia da Procuradoria. O velório só será concluído no final do mês. E para não desviar a atenção dos deputados que fazem o papel de coveiros, Temer empurra com a barriga o envio ao Congresso de medidas econômicas prometidas há 2 meses. Sem elas, o déficit fiscal de 2018, já estimado em estratosféricos 159 bilhões de reais, pode ser ainda maior. Já não se fala em reforma da Previdência. E as medidas que Temer retarda deveriam produzir 14,5 bilhões de reais em aumento de receitas e 8 bilhões em redução de despesas. Há providências antipáticas, por exemplo, a reoneração da folha de pagamento das empresas e o adiamento do reajuste salarial de servidores. Quanto mais perto da eleição, mais difícil de aprovar. A Fazenda pede pressa, mas do mato do Planalto já não sai coelho. Sai jacaré, Michel Temer, cobra, Eliseu Padilha, hiena e Moreira Franco. Boa noite. Ministro Edson Fachin, do STF, arquivou o inquérito sobre obstrução de justiça que envolvia os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá e o ex-presidente José Sarney, todos do PMDB. Fachin atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e arquivou o inquérito em que os PMDBistas eram acusados de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O inquérito se baseava na delação do ex-presidente da Transpetro.
Sérgio Machado chegou a gravar os caciques do PMDB. Numa destas gravações, Romero Jucá, atual líder de Temer no Senado, disse que era preciso trocar o governo, na época de Dilma Rousseff, para viabilizar um pacto para estancar a sangria representada pela Lava Jato. Na época que a gravação veio a público, em maio do ano passado, Jucá pediu demissão do cargo de ministro do Planejamento de Temer. No áudio com Renan Calheiros, o então presidente do Senado falou sobre a necessidade de regulamentar a delação premiada. Já Sarney foi flagrado na conversa com Sérgio Machado, prevendo que uma delação da Odebrecht teria o efeito de uma metralhadora .100. Para Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, que pediu o arquivamento da investigação, a divulgação dos áudios trouxe à tona toda a estratégia então planejada pelos caciques do PMDB. Ele sustentou que os fatos trazidos por Sérgio Machado são de gravidade incontestável, mas que, uma vez tornado público, o plano criminoso não se concretizou e, com isto, não seria possível a punição criminal. Quando a investigação foi aberta, Janot chegou a pedir a prisão dos senadores e do ex-presidente da República. Mas o pedido foi negado pelo então relator da Lava Jato, ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro deste ano num acidente aéreo. Agora, em seu despacho, Edson Fachin ressaltou que o arquivamento, com fundamento na ausência de provas, não impede a retomada das investigações, caso futuramente surjam novas evidências. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia contra o senador Renan Calheiros no âmbito da Operação Lava Jato, que o acusava de receber propina. O Supremo entendeu não haver indícios suficientes dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro atribuídos ao senador pela Procuradoria-Geral da República em dezembro. Com a decisão, o caso será arquivado. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia do DEM, bate de frente com o governo e diz que não vai pautar mais a medida provisória da leniência. Maia criticou a postura do governo de encaminhar a proposta que institui os acordos de leniência com empresas do sistema financeiro por meio de uma medida provisória. O presidente da Câmara afirmou que, se o governo decidiu que não tem mais urgência, que comece a encaminhar as propostas por projetos de lei. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso de Paulo Maluf, deputado federal pelo PP, contra a condenação por crime de lavagem de dinheiro. Como ainda há possibilidade de recorrer da decisão, ele não pode ser preso. Isso só vai ocorrer se a sentença transitar em julgado. O recurso de Paulo Maluf foi rejeitado por 4-1 na primeira turma do STF. O deputado foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por lavagem de dinheiro. Na condenação, o Supremo estabeleceu pena inicialmente em regime fechado, mas a defesa questionou, pediu absolvição e também afirmou que o deputado não pode ser preso em razão da idade avançada. Maluf tem 86 anos. Ele pretende recorrer da decisão ao plenário da Corte. Maluf foi acusado pelo Ministério Público Federal de usar contas no exterior para lavar 15 milhões de dólares em contas nas ilhas de Jersey, paraíso fiscal, no Canal da Mancha. Segundo a Justiça, o dinheiro foi desviado da Prefeitura de São Paulo quando Maluf foi prefeito, entre 93 e 96. De acordo com a denúncia, uma das fontes do dinheiro desviado ao exterior por Maluf é a obra da construção da Avenida Água Espraiada, atual jornalista Roberto Marinho, na zona sul da capital. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ele fala sobre as pesquisas eleitorais e o ex-presidente Lula. O Lula disse que ele está lascado e por isso pediu que o Sérgio Moro lhe pedisse desculpas. Eu acho que o caso era de ele pedir desculpas a nós por ter feito o que fez, mas não vamos nem discutir isso. O que eu quero é entender o seguinte mistério. Ele fez essa fala perante um público que ninguém ficou sabendo qual o tamanho que esse público tinha lá em Brasília. Eu vi várias fotos de agências internacionais, inclusive, e todas registravam apenas o Lula e não registravam a multidão. Será que não tinha uma multidão? Bom, a verdade é que o público do Lula na rua vem diminuindo e, ao mesmo tempo, ele vem crescendo em pesquisa, principalmente na pesquisa do Datafolha. Ou seja, o Lula conta
com o povo na rua, uma grande revolução na rua, para evitar ser condenado e não ser candidato e até de ser preso. Não vai ser com pesquisa. E, pelo visto, ele não pode contar com a rua, pois o cidadão não saiu de sua casa para protestar contra as sentenças do juiz Sérgio Moro e as investigações da Lava Jato, que ele abomina, dizendo que são todas mentirosas e que fazem parte de uma perseguição política que não cola mais. A verdade é essa. A pesquisa mostra o Lula crescendo e a rua mostra o Lula se concentrando apenas em si mesmo. Bom, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Em pé. A Polícia Civil de São Paulo fez agora à noite uma operação de busca e apreensão na casa de Marcos Lula da Silva, um dos filhos do ex-presidente Lula, em Paulínia, no interior de São Paulo. A operação foi baseada em uma denúncia anônima ao Disque Denúncia. Uma pessoa disse que drogas poderiam estar sendo consumidas na residência do filho de Lula. Apesar disso, depois de buscas, a polícia não encontrou nada e deixou a casa. Em nota, o advogado da família do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, afirmou que a ação policial teve caráter abusivo, já que se baseou em uma denúncia anônima e sem base real. Choveu forte nesta tarde em boa parte da cidade de São Paulo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, agora à noite ainda chove no ABC e em algumas cidades do Vale do Paraíba. Mariana Armentano traz a previsão para amanhã. O predomínio é de sol e muito calor em todas as regiões paulistas. Só na faixa mais ao leste do estado, falando inclusive do litoral e aqui da capital, é que não dá para descartar aquelas pancadas de chuva pontuais que caem aqui e ali de forma bem passageira, mas até de forte intensidade. E olha o calorão previsto. Essa madrugada já promete ser quente, com mínima de 19. E amanhã à tarde faz até 35 graus por aqui. Aí na quinta-feira, feriado, máxima na casa dos 34 graus. E na sexta teremos mínima de 17 e calorão à tarde na casa dos 35 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. O que tem de novo no mundo das celebridades? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora, Todo Seu.